Bem-vindo ao Movimento a Ti Descobre, o podcast onde o corpo e a mente se relacionam de forma consciente. Eu sou a Sandra Bonito e este é o nosso terceiro episódio. No segundo episódio explorámos a importância da respiração consciente para encontrar o equilíbrio e a prevenção de algumas doenças. Se ainda não ouviu, recomendo que o faça, pois será uma experiência simples e transformadora. Para hoje, reservei-lhe o tema de movimentos invisíveis. O que é que são estes movimentos invisíveis ou micromovimentos? Já alguma vez pensou como o seu corpo se move? Sabia que o corpo humano, para se movimentar, necessita de ação muscular, mobilidade esquelética e estímulo neural? Pois bem, tendo todos os ingredientes, só necessitamos mesmo tomar consciência de como os podemos cozinhar. Quer no trabalho, em casa ou na rua, sem precisar de muito espaço e de equipamento, pode praticar tomando o comando da ação do seu corpo, sentindo a eficácia no progresso. Os benefícios são visíveis na postura, no fortalecimento muscular e na prevenção de dores. O que é isto de movimentos ou micromovimentos ou movimentos invisíveis? Portanto, são pequenas ações que o nosso corpo faz sem que na realidade tenhamos consciência deles. O desafio que vos trago neste episódio é usarem os mesmos de uma forma consciente com o objetivo de exercitar o próprio corpo. Podem ser contrações isométricas, podem ser alongamentos leves ou alinhamentos posturais e que passam despercebidos a quem está à nossa volta, mas que na realidade podem promover um benefício enorme ao corpo. Ajudam, de facto, a diminuir as dores crónicas, quer a nível da cervical ou da lombar, fortalecem os músculos de sustentação, portanto toda a parte abdominal, lombar, até mesmo os glúteos, e melhoram a circulação sanguínea, melhorando também o alívio das tensões relacionadas ao stress. O que é que consideramos micromovimentos concretamente? Portanto, já alguma vez experimentou contrair o seu corpo parado? Levantar um pé do chão e suportar-se o peso do corpo com o outro lado? Ou espreguiçar-se como aos gatos? Ou corrigir as costas quando se sente torto ou torta? Pois bem, existem várias formas de aproveitar o potencial do corpo, sendo ele uma máquina de contração involuntária e sendo ele um mecanismo de produção energética íntegro. Se observarmos o corpo, tudo quanto fazemos, exige contração muscular. E então, se tomarmos consciência e estimularmos essa contração, podemos exercitar o corpo mesmo parado. Vejamos o exemplo de movimentos ou micromovimentos. O que é que isto é? Por exemplo, ao estar sentado, contrai os glúteos ou o abdômen por 5 a 10 segundos e depois relaxa. Mantendo o máximo de tempo que conseguir e depois relaxando de seguida. Pode contrair as vezes que desejar, sendo certo que quanto mais contrair, obviamente, mais benefícios vai obter. A este tipo de movimento nós chamamos os micromovimentos isométricos, que são movimentos em que, quando se contrai um grupo muscular, ele não tem necessariamente que se deslocar ou que se mexer visivelmente. Portanto, este tipo de micromovimento pode fortalecer toda a musculatura de suporte postural, sem exigir grande esforço e equipamentos, fortalece bastante a zona pélvica, evitando o relaxamento dos tecidos e até mesmo a incontinência para quem já sofre destes sintomas. E por outro lado, também o facto de trabalharmos a musculatura do abdômen, vamos fortalecendo toda aquela cadeia interna que é constituído a nossa caixa do powerhouse, como diz o nosso querido Pilates. Por outro exemplo, o facto de contrairmos exatamente os abdominais enquanto estamos à secretária, ou a conduzir, por exemplo, mantendo a coluna direita, ou, por exemplo, quando nós estamos a sentar ou a levantar, em vez de nos lançarmos para a cadeira ou para o sofá, tentar contrair toda a musculatura e fazê-lo de uma forma lenta, portanto, sentar de uma forma lenta e levantar de uma forma lenta, consciente e contraído. Para quem também anda de transporte, pode privilegiar dos micromovimentos da seguinte forma, utilizando, por exemplo, um apoio de suporte. O que é que eu quero dizer com isto? Levanta um pé e equilibra-se sobre o outro. O mesmo pode-se aplicar se estiver numa fila qualquer, não é? Imaginemos que estamos numa fila, nós levantamos o peso corporal que temos da perna direita e mantemos a sustentação na perna esquerda, sendo que o joelho, sempre que há uma contração no membro, o joelho deve estar ligeiramente fletido e a nossa postura deve estar direita e correta. Portanto, sempre na direção do teto ou do céu, ou o que seja, mas numa postura direita e não inclinada nem para a frente, nem para trás, nem para o lado.
E podem ir experimentando pequenos movimentos e estas pequenas contrações. Quanto tempo é que eu devo fazer isto? O máximo tempo que eu conseguir, não é? Quantas repetições eu devo fazer? Descanso e volto a repetir as vezes que eu achar necessário. Sendo certo, como eu disse há pouco, cada vez que contrairmos, quanto mais contrairmos, mais facilidade vamos ter depois em equilibrar e em ter essa consciência corporal. Estes micromovimentos não são só movimentos de contração, portanto, eles também podem ter um objetivo em ganhar espaço entre os tecidos contraídos, principalmente a nível da rigidez. Portanto, eles reduzem bastante a rigidez e melhoram a amplitude do movimento. Podem também prevenir aquelas tensõezinhas musculares que nós temos na zona lombar e na zona cervical. E nesta secção, estes pequenos gestos podem ser feitos de uma forma ou ativa ou passiva. Por exemplo, na prática passiva, estes micromovimentos são realizados apenas com contração. O exemplo do pescoço. Portanto, para alongar o meu pescoço, eu só necessito deixar cair a cabeça, não é? De uma forma passiva, por um dos lados. E já estou a alongar. Na versão ativa, eu não só deixo cair a cabeça, como eu ativo o ombro oposto. Se eu virar, neste caso, cabeça ou inclinar a cabeça para o lado direito, o meu ombro esquerdo vai espreguiçar na direção do chão e aí vou sentir o alongamento todo do pescoço de uma forma ativa. Desta forma, eu também posso contribuir para fazer os meus ajustes posturais ao longo do dia, minimizando aquelas tensões todas que eu tenho nos locais privilegiados de tensão. Portanto, outra classe dos micromovimentos também que incrementam muitos benefícios de resistência e de força, são os movimentos de substituição. Por exemplo, tarefas que podemos incrementar no nosso dia-a-dia de uma forma funcional e que podem permitir ao corpo adaptar-se sem esforço. O exemplo do elevador. Em vez de eu usar o elevador, eu posso aos poucos introduzir as escadas ou até de uma forma gradual. Eu não preciso ir, se eu moro num 10º andar, eu não preciso ir de escadas até ao 10º andar, mas posso ir, por exemplo, até ao 9º andar e depois subo um vão de escadas do 9º até ao 10º, por exemplo, ou deixo escadas até um determinado patamar e depois tomo o elevador e venho-me embora para baixo. Portanto, este incremento gradual pode, obviamente, fazer com que nós possamos ganhar um pouco mais de resistência e força muscular. Por exemplo, até o transporte. Há quem apanhe o transporte numa paragem, um bocadinho mais longe do habitual, e depois sai numa paragem antes para poder ir a pé, por exemplo. Utilizar também cadeiras mais fundas para sentar, em vez de aquelas cadeiras um pouquinho mais altas. Isto porquê? Porque quando nós afundamos um pouco mais, também temos mais dificuldade em subir ou levantar após esse esforço. Portanto, utilizar essas cadeiras e depois não utilizar o balanço para se levantar nem para se sentar, mas sim utilizar a força muscular, devagarinho vai sentar e depois devagarinho vai levantar até que o esforço seja reduzido à medida que vai praticando. Outra prática que pode ser feita é sentar no chão, por exemplo, sentar no chão da sala e levantar sem usar as mãos. Sempre que nós procuramos levantar tanto de um lado como do outro, portanto, se eu me levanto sempre ao lado direito, eu tento levantar sempre ao lado esquerdo também, portanto, fazer alternadamente para não haver instabilidade das forças que estão a ser exercidas. Portanto, se eu tiver o hábito, estou sentada no chão, ora levanto-me para o lado direito, ora levanto-me para o lado esquerdo, pode ser um pequeno exercício, este micro movimento que vai ajudar a criar alguma estabilidade, a força do centro, fortalecer toda aquela cadeia de forma gradual e, de facto, vai ajudar também a compensar as assimetrias posturais que possam existir. Portanto, quanto mais eu me habituar a fazer estes ajustes, mais eu posso desenvolver também a percepção de onde é que eu tenho as tensões e onde é que é o meu ponto fraco. E daí eu posso corrigir em casa estes desequilíbrios e prevenir estas minhas dores que às vezes são causadas mesmo pela falta de força que o esqueleto tem. Como é que eu posso introduzir estas rotinas? De uma forma simples, portanto, criar os meus lembretes no telemóvel,
de X em X tempo. Por exemplo, eu quero 2 em 2 horas fazer 1 minutinho de alongamentos, ou quero fazer uma lista de exercícios em que eu consigo contrair a minha musculatura, ou eu estou sentado e estou a contrair o meu abdômen, ou então eu estou a andar de carro muitas horas e preciso de, quando saio do carro, portanto, ir a contrair sempre o meu abdômen enquanto conduzo, e depois quando saio do carro esticar bem as pernas e espreguiçar como aos gatos. E então, para isso eu posso fazer lembretes, posso colocar post-its, posso criar aquelas minhas pequenas pausas durante o dia para o fazer. Quando eu estou à espera de um autocarro, por exemplo, ou quando estou a falar ao telemóvel, posso perfeitamente contrair a zona dos glúteos, trabalhar a zona do abdominal, dividir o peso corporal pelas 2 pernas, ou então fazer mais força à direita e depois fazer mais força à esquerda e fazer o que nós chamamos o pé de galinha, ou seja, levantar um pé e manter a estabilidade só de uma perna. Portanto, eu aqui estou a exercer todo o meu corpo, os meus membros inferiores sem grandes complicações, e não é preciso material de ginásio, nem é preciso estar em nenhum programa específico de PT. Portanto, assim como tarefas do dia-a-dia, quando eu estou a lavar a louça, quando estou a passar a ferro, pessoas que passam a ferro durante muitas horas ou que têm tarefas muito paradas de pé, podem perfeitamente encaixar os ombros, tentar apertar o abdominal, tentar endireitar a coluna à medida que fazem o mesmo movimento. Portanto, estão a trabalhar na mesma, mas estão conscientes de que esses micromovimentos podem ajudar a melhorar a performance e a condição física que têm até agora. Pode também definir quase como um desafio pessoal. Portanto, fazer mais ou menos, eu agora vou fazer 10 repetições de contração abdominal durante o dia e depois vou relaxar. Vou fazer 10 e depois, pronto, já está feito. Então, contraio uma vez, relaxo. Depois contraio outra vez, aguento o máximo que puder, relaxo. E por aí fora. Eu agora, eu vou tentar incrementar aqui uma subida de escadas. Vou fazer pelo menos 3 vezes por semana, em vez de ir de elevador, vou de escadas. Por exemplo, pequenas metas que nos possam motivar e que possam criar alguma consistência e hábito. Depois fica à espera do seu feedback, aquilo que conseguiu incrementar e aquilo que conseguiu fazer do seu desafio semanal. Está bem? Para hoje, trago-vos aqui um desafio para fazerem um exercício guiado. A preparação, portanto, se estiverem de pé, quem estiver de pé a ouvir-me pode manter a posição, não tem qualquer problema. Eu vou começar primeiro por dar aqui dicas para quem estiver de pé, portanto, manter a postura direita, tentar distribuir o peso pelas 2 pernas, tentar respirar fundo e endireitar a coluna. Fletir ligeiramente os joelhos, ou seja, nem é bem o dobrar, é mais o do destrancar as articulações dos joelhos para quem tiver a hiperextensão do movimento, e contrair o abdominal, começar por respirar fundo, integrando a respiração conforme o segundo episódio que nós demos. Tomar a consciência do corpo no primeiro episódio, aqui fazer o tal rastreio. Segundo episódio, ir buscar a tal respiração profunda, contrair o abdômen aqui e utilizar agora os nossos micromovimentos, contraindo toda a musculatura e passando o peso só para o lado esquerdo de uma forma muito ligeira, contraindo toda a zona esquerda até conseguirmos tirar o peso da perna direita, levantando o pé direito do chão. Manter essa contração, manter o equilíbrio, respirando fundo e depois repetir para o outro lado. Portanto, manter o apoio à direita, respirar fundo e, sem mexer mais nada, contrair todo o lado direito para aliviar o peso da esquerda, levantando o pé à esquerda. E podem fazer as vezes que entenderem e o tempo que conseguirem aguentar na posição.
Um gesto simples, um micromovimento simples que pode criar toda a diferença na musculatura das coxas, abdômen e glúteos. Está bem? Simples e eficaz. Para quem está sentado, tentar endireitar o corpo na cadeira, apoiar bem os pés no chão, mais ou menos os joelhos devem estar a 90 graus para estar confortável, ajustar toda a postura, puxar os ombros para trás, sentir que para trás e para baixo, portanto soltar o pescoço, os ombros não devem estar embutidos na cabeça, alinhar o queixo sem deixar cair para a frente e aqui contrair o abdômen, ou seja, tentar inspirar fundo com o umbigo dentro e ao mesmo tempo apertar os glúteos ligeiramente. Inspirando fundo, nós não vamos conseguir respirar pela zona abdominal porque estamos com o abdominal contraído, então vamos respirar em toda a zona torácica, cá em cima, sustemos um pouquinho a respiração e depois a contração e relaxando, expiramos fundo sem deixar que o umbigo venha para fora. Voltamos a repetir novamente. Inspiramos fundo, mantendo toda a contração do abdômen e dos glúteos e expiramos fundo, calmamente. Repetimos sempre também as vezes que consigamos fazer e ao mesmo tempo mantemos o máximo de contração que consigamos ter, mas que não estejamos em apneia. Ou seja, eu consigo estar aqui mais tempo, mas não estou a respirar, então não está a ser eficaz. Portanto, eu deixo esta parte da contração, o tempo da contração e o tempo da respiração é feito de acordo com a capacidade de cada um. Aqui o importante é as vezes que se vai contraindo e relaxando e ter-se a percepção deste autocontrole, ok, eu estou a conseguir contrair o meu abdominal, estou aqui a respirar e consigo manter tudo aconchegadinho, os meus glúteos bem aconchegadinhos, então depois eu relaxo. E relaxo as vezes que necessitar e contraio as vezes que também assim o entender. Agora, para ambas as pessoas, quer estejam de pé ou sentados, este exercício também, este micro movimento também pode ser feito por todos, que é o alongamento das cervicais e das lombares. É um micro movimento, apenas inclinar, estejamos de pé ou sentados, inclinamos só a cabeça para o lado direito. Vamos fazê-lo de uma forma ativa, portanto, ao inclinar a cabeça para o lado direito, eu vou pensar no meu ombro esquerdo e vou levar o meu ombro esquerdo na direção do chão. E vou sentir toda esta zona lateral do meu pescoço a alongar e a relaxar. Respiro fundo, mantenho a contração do abdômen, espreguiço, expirando fundo, vou sentir bem o meu ombro na direção do chão e o meu pescoço na direção do lado direito. E vou sentir bem o alongamento da zona lateral do pescoço. Volto ao centro calmamente e repito para o lado esquerdo. Deixo cair a cabeça para o lado esquerdo, inspiro fundo, o meu ombro direito vai na direção do chão, sinto o pescoço todo a alongar de uma forma ativa. Respiro fundo novamente. E volto à posição neutra do pescoço. Agora, muito calmamente, para quem estiver de pé, deixa debruçar o tronco à frente, portanto a cabeça vai na direção dos pés. Quem estiver sentado, cria espaço aí na cadeira para poder debruçar também a coluna à frente. Respirando fundo, deixamos só apenas cair o corpo à frente. Vamos sentir os músculos completamente da coluna a alongar. À medida que vamos respirando, sentimos aqueles micromovimentos da coluna a expandirem. E relaxando, voltamos à posição neutra.
Como vê, em poucos minutos já ativou todos os músculos abdominais, os glúteos, aliviou algumas tensões no pescoço e nas costas. Portanto, faça isto várias vezes ao dia e vai notar uma grande diferença na sua postura e no seu bem-estar. Estes movimentos são simples, não requerem repetições, nem grandes impactos para o corpo, portanto, pode ser feito de uma forma leve, em qualquer hora do dia, pode-se ir fortalecendo sem querer e corrigindo os tais desequilíbrios que uma perna e outra têm, porque quando estamos numa posição, eu equilibro mais para o lado direito do que para o lado esquerdo. Então vamos fazer também para o lado esquerdo, que é para podermos equilibrar estas forças. Respeitar sempre os seus limites. É uma coisa que eu peço sempre a todas as pessoas que fazem exercício em casa, se já têm dores fortes ou lesões, o melhor é mesmo consultar um fisioterapeuta ou um psicometricista que indique quais são os micromovimentos mais adequados e seguros para o seu caso. Se estiver a fazer e sentir algum desconforto, para. Tá bem? Procura a opinião de um profissional que possa ajudar, não esteja a forçar o corpo que depois possa ficar com tensões maiores que aquelas que já tem. Estes micromovimentos portanto, não substituem qualquer tipo de programa de exercício físico ou atividade física, como é óbvio, não é? Mas no fundo vão complementar estes pequeninos ajustes que nós fazemos ao corpo durante o dia, podem de facto ajudar a manter o corpo ativo, mesmo naqueles dias que nós temos muita ocupação e não conseguimos fazer mesmo de todo exercício físico. Portanto, muitas das dores e tensões podem vir também destas más posturas incorretas, não é? E então, que nós mantemos durante muito tempo sem querer. Portanto, ativar o corpo e acrescentar estes microajustes pode de facto ajudar a proteger a nossa coluna e as nossas articulações e até dar-nos outro input corporal. No próximo episódio vamos falar sobre a importância de dormir para viver melhor. Vamos perceber como o sono afeta todo o equilíbrio do corpo e da mente. Se já está a pôr em prática as técnicas de respiração e os movimentos invisíveis, vai querer saber como um bom descanso pode multiplicar ainda mais os seus resultados. Não perca! Hoje exploramos os micromovimentos e estes ajustes posturais discretos que podem transformar o seu dia-a-dia. Experimente, que vai adorar. Obrigada por ouvir o Movimento a Ti Descobre e espero que a partir de hoje estes micromovimentos sejam bem visíveis na sua rotina. Se gostou, partilhe este episódio com alguém que está sentado muito tempo ou que diz que não tem tempo para se exercitar, portanto pode ajudá-lo a descobrir estes pequenos gestos que fazem umas grandes mudanças. Eu sou a Sandra Benito e este foi o 3º episódio. Continue em movimento e descubra mais sobre si mesmo todos os dias.